E hoje é a última aula de Cristologia, tá? Última aula de Cristologia. Não se preocupe se você não participou das outras aulas, eu tenho certeza que, mesmo assim, você vai ser edificado. E nessa última aula, nós vamos tratar, já está lá, E vamos tratar disso, os últimos dias de Jesus e sua ressurreição. Então, os últimos acontecimentos que impactaram a vida daqueles seguidores naquela época e que impactam a nossa vida ainda hoje. De repente você pode olhar para algum evento e falar, eu já sei. Tem gente que fala assim, eu já sei. Mas, irmãos, cada vez que nós lembramos da palavra, cada vez que nós lemos as Escrituras, a nossa vida é edificada. Aquela coisa de um casal, de repente a esposa fala para o marido, você não disse que me ama, né? E o marido fala, mas você sabe que eu amo. Mas cada vez que você fala para ela que você ama ela, o coração dela se enche de alegria. E nós, como cristãos, cada vez que nós vemos a respeito do nosso Senhor, o nosso coração se enche de alegria. Pelo menos deve se encher de alegria, né? Então vamos lá. Uma jornada através dos eventos, pode passar. Então, o objetivo da aula, explorar esses eventos, né? Compreender melhor e lembrar também desses eventos, né? Até a ressurreição de Cristo. Importância para a fé cristã, como esses eventos são fundamentais para o cristianismo, e são. Inclusive, alguns eventos aqui tem muita controvérsia, né? A própria ceia do Senhor, que nós vamos ver, existe muita controvérsia. A Igreja Católica, por exemplo, acredita que aquele pão, ele se transforma na carne de Cristo. Isso é teoria da transubstanciação, né? Teoria, né? Não é teologia. Eles acreditam assim, e que o vinho ou o suco de uva se transforma realmente no sangue de Cristo, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Nós cremos, né, de uma forma diferente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia como são eventos controversos, muitas vezes ao longo da história houve alguma discussão a respeito disso. Então, vamos lá para a última ceia, né? A última ceia. Claro que a última ceia de Jesus, né? E a instituição da ceia também. Tá? Então, significado teológico, introdução do conceito de nova aliança e o sacrifício de Jesus. Nós estamos na nova aliança, né? E claro que tudo está dentro da soberania de Deus. E eu dou graças a Deus porque eu nasci no período da nova aliança e fui chamado para servir a Deus na nova aliança. E pela graça é que nós somos salvos, né? Isso é um dom de Deus. Então, nova aliança, nós cremos em Jesus Cristo e Ele institui, Ele fala do conceito da nova aliança justamente na ceia, durante a ceia. Ele institui. Vamos lá. Então, Mateus 26, 26 ao 28. Mateus 26, 26 ao 28. Essa é a nova versão internacional que eu usei. Talvez a tua Bíblia esteja um pouquinho diferente, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Tem os destaques ali, pode rodar um pouquinho. O sangue da aliança. Pode ver que Jesus institui aqui a nova aliança. Por que nova aliança? Agora, através da morte dele, através da morte de Jesus Cristo, nossos pecados seriam perdoados. Nossos pecados seriam simplesmente deixados de lado por Deus. Então, na nova aliança, agora, ele vai falar a respeito do derramamento de sangue, da sua própria morte,
para a remissão dos nossos pecados. Por isso eu digo, para nós, é uma bênção nós estarmos reunidos como igreja e no período da nova aliança, né? Nós somos salvos justamente pelo derramamento de sangue. Então o que Jesus fez, o que Ele está querendo mostrar na ceia, né? Ele quer que nós participemos da ceia para que nós lembremos do quê? Da sua morte. E Ele disse, né, que nós deveríamos participar da ceia, lembrando da sua morte até que Ele venha. Há uma promessa, né, junto com a participação da ceia do Senhor. Então, lembrar da morte de Cristo. É por isso, irmãos, que na maioria das vezes, pelo menos na nossa igreja, o pregador ele vai anunciar, ele vai falar a respeito de Cristo. Ele vai falar a respeito da morte de Cristo, porque esse é um evento mais importante para os cristãos. Jesus realmente morreu em nosso lugar. Então, ele fala da aliança. O próximo ali, em favor de muitos. Aqui é um detalhe interessante. Jesus não está falando, eu dei a vida por todas as pessoas desse mundo, por todos os que já nasceram, que já morreram, os que vão. Não, ele deu a vida por muitos, ele está dizendo. E Jesus aqui está lembrando os seus discípulos de Isaías 53, 11. Por favor, podem abrir a Isaías 53, 11? Jesus ele não veio para mudar profecias, não veio para alterar a lei, não, ele veio simplesmente para cumprir. E ele realmente cumpriu. Então, em muitos momentos, Jesus, ele volta lá para o Antigo Testamento, né? E mostra as profecias a seu favor. Quem achou pode ler bem alto. Amém. Veja que o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele deu essa profecia, a famosa profecia do servo sofredor, Isaías 53, e no versículo 11 está escrito que pelo trabalho de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, muitos seriam o quê? Justificados. Ou seja, eles teriam os pecados perdoados. A partir do momento da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos perdoados, nós somos justificados. E o conceito de justificação, claro, hoje a aula não é sobre isso, mas justificação é um ato redentor de Deus, é um ato de Deus. Não é algo nosso, eu vou me justificar. Não, quando nós cremos, é como se nós recebemos um atestado de Deus, justificado. É como se colocasse um carimbo na nossa testa, justificado. Nós cremos em Deus, nós estamos justificados. Ou seja, todos os nossos pecados já foram expiados na cruz, já foram pagos por Jesus Cristo, então nós não devemos nada para o Senhor. Então esse é o conceito de justificação, é um ato de Deus dizendo que nós somos justificados pela fé. Fé em quê? Nas Escrituras. Na crucificação de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, é a nossa fé cristã que nos justifica. Agora vamos para o próximo, nós vamos passar um pouquinho rápido por cada momento aqui, né? E agora a oração do Getsêmani, ou no Getsêmani. Vocês se lembram da oração de Jesus no Getsêmani? Uma coisa tenebrosa, até triste, difícil, o nosso Senhor sofrendo, agonizando, ainda antes de ir para a cruz. Então Jesus ora intensamente, enquanto luta com a perspectiva de seu sofrimento e morte. Nós sabemos o quanto ou como Jesus sofreu. Então eu estava pregando no domingo passado a respeito disso. E Jesus, sabendo que iria ser crucificado e levando sobre si os nossos pecados, ele iria sofrer a ira de Deus.
Teve um dia que eu fui evangelizar uma pessoa no meu trabalho, ele perguntou a respeito disso. E quando eu falei da ira de Deus, ele falou, não, isso não existe. Você está louco, que ira de Deus? Irmãos, é uma ira justa contra o pecador e contra o pecado. E todos aqueles que não crerem em Jesus vão sofrer essa ira. De alguma forma, todos nós vamos ter que pagar pelos nossos pecados. O cristão teve os seus pecados pagos já por Jesus Cristo. Aquele que não é cristão, aquele que não crê, vai receber a justa ira de Deus. Então Jesus estava, nesse momento, lutando. Por quê? Porque ele estava já na perspectiva de que ele iria para a cruz. Então ele já estava sofrendo e sofrendo bastante, e ele vai fazer essa oração. E aí é uma questão interessante, a resposta emocional de Jesus, humanidade e obediência. Você lembra outro dia que nós estudamos sobre a humanidade de Cristo, né? E aqui é uma demonstração clara da humanidade dele. Jesus 100% Deus, 100% homem, e aqui ele demonstra claramente as emoções, aquela expectativa de sofrimento, e o sofrimento aqui já porque ele iria sofrer muito mais dali para frente. Então Jesus mostra claramente a sua fraqueza humana. Aí você pode falar, como assim? Jesus tinha fraqueza? Sim. Como homem, com um corpo mortal igual ao nosso, ele tinha fraqueza, tanto que ele morreu. Teve sede, nós já falamos sobre isso na aula passada. E agora Jesus estava sofrendo. E ele faz a oração. E vamos ver o que ele diz, Mateus 26, 39, está ali na projeção. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja isso. Todas as vezes que a Bíblia mostra Jesus orando, eu confesso para vocês que eu acho isso impressionante. Jesus orando. Jesus conversando com o Pai. E nós oramos bem pouco, né? A gente fala, eu quero parecer com Jesus, eu quero fazer o que Jesus fazia. E muitas vezes vem alguma dificuldade muito menor do que a de Jesus aqui. E nós gritamos, esperneamos, né, e temos dificuldade de ir aos pés do Senhor. E veja o detalhe, ele prostrou-se com o rosto em terra. Isso é um significado de uma profunda submissão e humilhação diante de Deus. Quando o judeu se prostrava com o rosto em terra, isso significava que ele estava se humilhando. E Jesus se humilha aqui para clamar a Deus, para conversar com Deus Pai. Ele está buscando força em Deus. E ele faz uma oração um pouco estranha. Alguns teólogos dizem que foi a única oração de Jesus não respondida, e outros dizem que foi respondida, e eu concordo que foi respondida. Foi respondida. Por quê? Primeiro, ele fala o seguinte, meu Pai, se for possível, veja, se for possível. Olha como ele chega diante de Deus. Jesus não determina nada, né? Já viram gente falando, não, na oração você tem que determinar. Nós não determinamos nada, nós oramos. Então, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, claro, nós sabemos, é o cálice do sofrimento, é o cálice da ira de Deus. Ele está dizendo, está orando, ele está falando com o Pai para que seja afastado. Aí, contudo, aqui já inverte. Contudo, não seja como eu quero. Olha a forma
de oração. Você lembra do Pai Nosso? Seja feito o quê? A tua vontade. O nosso Senhor nos ensinou dessa forma. A oração é simples. Que Deus faça a sua vontade. É por isso que existe muito crente frustrado. E a pessoa quer determinar e ela ora e acha que Deus vai fazer porque ela orou. E Deus não vai fazer porque você orou. Deus vai fazer porque você orou segundo a sua vontade. Deus não vai se impressionar com a nossa oração e mudar de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não muda. Então que seja feito, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é lindo demais de Jesus. Essa submissão ao Pai. Essa exaltação a Deus. Veja que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o nosso coração, ele vai se tornando pequeno, a nossa vontade fica pequena. E nós confiamos na soberania de Deus. Então, se vem o mal sobre nós, nós sabemos que é da vontade de Deus. Se vem o bem, nós sabemos que é da vontade de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós cremos num Deus que sustenta a nossa fé, que sustenta o nosso entendimento, um Deus que nos sustenta ligados a Ele. Se Deus não nos sustentar, se Deus não agir por nós, nós não seríamos nada. Nós não estaríamos aqui. Por que é que nós acordamos de manhã e chegamos num lugar como esse, para ver alguém falando, abrindo a Bíblia e falando sobre algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? Mas acontece que isso é vivo dentro de nós agora, porque o Espírito Santo de Deus nos vivifica a todo momento, a cada segundo, para que nós creiamos no nosso Senhor. Então Jesus fala como tu queres. E o que é que Deus queria? Não precisa agora voltar lá, mas se você, claro, tem várias profecias, mas se você fazer uma análise de Isaías 53, você vai ver o que Deus queria. O profeta Isaías dizendo: agradou ao Senhor moê-lo por causa das nossas iniquidades. Agradou a Deus moer Jesus por causa das nossas iniquidades. Também às vezes vem uma pergunta: mas Deus é ruim? Deus é mau? Não. Ele é muito bom. Ele é perfeito. E agradou ao Senhor moer Jesus, o seu Filho, por amor a nós. Isso era necessário que fosse feito. Eu acho que um dia eu compartilhei já com vocês, quando eu estava num grupo de evangelismo no meu trabalho, tinha um homem muito sincero no meio do grupo. E ele falava umas coisas assim que me assustavam, ele começou a entender o Evangelho. E teve um momento que ele falou para mim: tá, mas Deus é muito cruel. Esse Deus da Bíblia é muito ruim, é muito cruel. Eu falei: como assim? Eu falei: poxa, tinha que morrer Jesus pelos nossos pecados, tudo bem. Mas por que ele não mandou matar Jesus com uma flechada, ou sei lá, enforcar? Talvez o sofrimento ia ser menor. Por que será que Deus não fez isso? Por que é que Deus simplesmente não deu um outro tipo de morte para Jesus? Então, na ideia dele até o momento, Jesus sofreu indevidamente, não deveria ser assim, foi muito cruel a morte de Cristo. Aí eu expliquei para ele que toda essa morte cruel, todo o sofrimento que Jesus passou, é o que nós merecíamos. É simplesmente assim, simples assim. Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, o que é que nós merecemos? Muito sofrimento, muito castigo, castigo eterno. Então Jesus sofre muito, porque é o que nós merecíamos. E Ele nos livrou da condenação eterna, Ele nos livrou da ira de Deus. Então essa oração de Getsemane é importante para nós nesse aspecto. Nós entendemos o sofrimento que Jesus ia passar. E vamos para frente. Traição e prisão. As profecias a respeito de Jesus apontavam para
traição, prisão, sofrimento e morte. Então vamos lá. Judas Iscariotes trai Jesus com um beijo e Jesus é preso. Isso é terrível. Eu conheci um pastor que um dia na hora da ceia ele foi falar da traição e ele começou a chorar muito e ele disse: como que pode alguém ter a coragem de trair Jesus? Judas viveu com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, recebeu todos os ensinamentos de Jesus e mesmo assim o traiu. Claro que em João 17 nós vamos ver que a oração de Jesus, se der tempo hoje nós chegamos lá, na oração de Jesus, Jesus ora pelos seus discípulos e diz: eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser aquele que me traiu, porque ele era filho da perdição. Ele era filho da perdição. Então Jesus foi traído por um homem que teria que traí-lo. Aí você pode falar: mas Deus obrigou Judas a trair? Simplesmente a natureza humana é ruim, é má. E se o Espírito Santo não agir em nós, nós fazemos coisas terríveis. Se o Espírito Santo não agir na igreja, a igreja opera contra Deus, ela vai contra Deus. E diga-se de passagem, cada vez que nós cometemos um pecado, nós estamos indo contra o Senhor. E graças a Deus que nós somos salvos pela graça. Então vamos ver essa passagem. Cumprimento das profecias messiânicas, né? Aqui vai começar o início mesmo do sofrimento, né? A traição e a prisão. Vamos ver a referência ali, Marcos 14, 44 e 46. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigiu-se imediatamente a Jesus. Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Veja o tamanho, a intensidade aqui do pecado de um homem que traiu o seu mestre. Ele chama ainda de mestre. Imagine você falando: Jesus, o Senhor é meu mestre. Mas você virando as costas para Jesus, traindo Jesus, entregando Jesus. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E veja o contraste aqui. Um traidor traindo o seu mestre, o seu Senhor, com um beijo. E quem é que a gente beija? Quem a gente ama, quem a gente tem intimidade. Mas aqui o beijo é usado para trair, para indicar. É usado de uma forma contrária ao amor. E Cristo nos impressiona aqui mais uma vez. Se ponha no lugar de Cristo. Imagine se você está ensinando alguém. Tem professores aqui no nosso meio. Você está ensinando, você está dando a tua vida, o teu tempo para aquela pessoa. E de repente aquela pessoa é ingrata. Ela trai você. Ela fala contra você. Qual é a tua reação? Eu creio que a minha reação não seria a reação de Jesus, deveria ser, né? Mas você ia ficar com muita raiva. Talvez você ia querer voar no pescoço daquele indivíduo, né? Esganar. Ontem eu estava falando a respeito do amor com os jovens, né? E o João, depois ele fala com o amor de andar com Cristo, ele foi sendo transformado. Mas aquela passagem por Samaria, pela aldeia de Samaria, quando não deram pouso para João, Tiago e Jesus e os discípulos, o João ele queria orar e fazer o fogo descer do céu e consumir os samaritanos. Essa era a ideia do João. Pá, que ele é meu inimigo, eu já destruo agora. Imagine se Jesus pensasse dessa forma. É claro que depois de andar com Jesus, João, o apóstolo do amor, ele mudou totalmente, né, a ideia dele. Agora imagine se Jesus, sendo Deus,
ele resolve executar um juízo ali sobre Judas. Ele ia mandar descer fogo do céu, consumir, fazer alguma coisa. Não. Jesus não fala nada, faz nada. Porque ele se entregou. E ele era o amor em pessoa. Talvez isso conforte você. Não para você viver no pecado. Não para você viver contra Deus. Mas que quando você cometer algum pecado, você tem um Jesus de amor. E que você, quando se arrepende, quando você se volta a Ele, Ele está sempre pronto a te perdoar. Jesus não está para fulminar ninguém, para matar nenhum dos cristãos, nenhum dos dele. Pelo contrário, Ele não vai perder nenhum cristão. Ele cuida de nós. Então, ele beija e os homens agarraram Jesus e o prenderam. É mais um ato totalmente estranho. Jesus é Deus. Eles prenderam Deus. Ele tinha todo o poder para mandar uma milícia celestial e acabar com aquilo. Mas Jesus, sendo Deus, ele não quis usar este poder, essa autoridade que ele tinha contra esses que o prenderam, porque ele sabia que isso deveria acontecer. E a demonstração de amor pela igreja é justamente se entregar. Se eu tenho que ser preso, eu vou preso. Se eu tenho que morrer pela igreja, eu vou morrer pela igreja. Isso que Jesus fez. Vamos em frente, o julgamento, ou julgamentos de Jesus. Jesus enfrenta vários julgamentos. Agora o julgamento, Jesus enfrenta vários julgamentos. Outro dia eu falei sobre as acusações, tinha tanta acusação sobre Jesus, contra Jesus, tudo falso. Julgamento errado, não dá para detalhar, nós não temos tempo. Mas Jesus foi acusado de ser o Filho de Deus, foi acusado de ser Deus, tudo que ele era, né? Mas isso eles queriam matar por causa disso. Outros já falaram que ele não estava pagando imposto, outros falavam que ele estava dizendo que era rei, estava tomando o trono. Ele foi acusado de várias coisas. Mas quem andou com Jesus, quem estava ali com ele, via o quê? Jesus amando, abraçando, curando, ressuscitando. Ressuscitou mortos, né? Mas a maldade humana não poupou Jesus. Ele se entregou. João 18, 29 e 30. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Veja a palavra criminoso. Eles estão dizendo que um homem perfeito, puro, santo, sem pecado algum, é um criminoso. Se ele não fosse criminoso, nós não o entregaríamos a ti. Veja que existe aqui governantes, povo, em geral, judeus, se levantando contra Jesus. E nós podemos lembrar da oração dos apóstolos em Atos 4, 26, 27 e 28, onde basicamente eles dizem assim: e quando Herodes se levantou a um com Pilatos e o povo e os judeus, para matar o Senhor da glória, eles estavam fazendo tudo o que o Senhor Deus determinou no passado. Se quiser anotar aí, você dá uma estudada em casa. Atos 4, 26, 27 e 28. Isso é impressionante. Deus determinou todos esses acontecimentos. Deus determinou que essas pessoas estariam contra Cristo. Deus determinou que os governadores seriam contra Cristo. Por quê? Para cumprir o propósito eterno de salvação do seu povo. Mais uma vez,
a gente percebe o amor de Deus, a ação soberana de Deus para nos salvar. Tudo planejado. Não é um plano B, não deu certo o ser humano lá no início, o Adão pecou, agora o que eu faço? Onde eu ouvi um pregador dizendo que Deus ficou meio perdido no céu, ele falou, claro que era um pregador, totalmente por fora. Deus ficou meio perdido porque agora Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, então o homem pecou e Deus, como se Deus pusesse a mão na cabeça e falasse, e agora? O que é que eu faço? Não, estava tudo certo. Tudo planejado. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, né? Cordeiro morto antes ou desde a fundação do mundo. Já está tudo certo. Deus não resolveu de uma hora para outra sacrificar o seu filho. Esse é um plano eterno se cumprindo. É o plano de um Deus soberano se cumprindo. E se cumprindo com perfeição. Aí eu falo, mas como esses homens se levantaram contra? Irmãos, Deus usa a maldade humana. Deus usa a maldade humana para cumprir os seus propósitos. Ele é Deus, Ele sabe de tudo, sabe o que vai acontecer. Quem é que endureceu o coração do faraó? É Deus. Quem é que resolve as coisas, quem é que manda em tudo? É Deus, Ele sabe o que fazer. Então, aqui fica claro, se eles entregando Jesus como se ele realmente fosse um criminoso. Pilatos ainda fala, não vejo crime algum nesse homem. Não viu nenhum crime, mas mesmo assim mandou açoitar e matar Jesus. Né? Agora a crucificação. Ponto talvez mais marcante. Né? Eu achei interessante o título aí, os acontecimentos cruciais. Né? E a gente fala para várias coisas, isso é crucial porque é o centro, é mais importante. Então, a crucificação. Né? Jesus é crucificado no Calvário. Ainda, até hoje, existem alguns teólogos liberais falando que não foi bem assim, alguns historiadores dizendo que Jesus não foi crucificado, mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, então não interessa para nós a opinião contrária. Nós cremos nas Escrituras, a Bíblia é a inspiração de Deus. Está escrito que Jesus foi crucificado, e Ele foi. A morte, bem difícil mesmo. Significado do evento, expiação dos pecados da humanidade. Então ali nossos pecados foram expiados. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, né, ou Calvário em algumas Bíblias, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Crucificação acontecendo. Aqueles homens maus. E claro que a sociedade era bem diferente da nossa. Para eles era costume uma pessoa morrer na cruz. Jesus estava na cruz. Eles estavam dividindo os despojos, zombando de Jesus, alguns chorando. Mas Jesus estava na cruz, cumprindo as profecias e nos salvando. No domingo eu estava falando justamente isso. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque ele levou sobre si as maldições. Veja que, justamente porque Jesus levou sobre si as maldições, levou sobre si os nossos pecados, hoje nós estamos livres, limpos, purificados do pecado, justificados por Deus. É um ato de Deus em nosso favor. Foi difícil. Não é uma coisa simples. É sofrimento, é derramamento de sangue. Muita gente fala, até pessoas
seculares, pessoas mundanas, né? Às vezes em alguma situação, o sangue de Jesus tem poder, eles não sabem o que estão falando, assim como essas pessoas que estavam crucificando Jesus não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, ele pede perdão por eles. Veja a bondade de Jesus, pedindo perdão para aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Eles foram na onda, falaram que Jesus era criminoso, que ele merecia ir para a cruz, e todos estavam ali. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia que ele estava entregando a vida por aquelas pessoas. Então, para nós, a crucificação é algo central na nossa fé. Foi na cruz que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. E quando nós falamos do sangue de Jesus derramado, e na ceia nós ouvimos isso sempre, o sangue, desde o Antigo Testamento, o sangue é visto como a vida. Então, o derramamento de sangue de Jesus significa o quê? Ele derramou a sua vida. Ele deu a sua vida por nós. O sangue, ali era de um homem. R.C. Sproul, ele fala, se alguém ferisse Jesus, se pegasse uma gota de sangue de Jesus e colocasse sobre um ferimento, podia ser que não acontecesse nada. Porque era um sangue, é o sangue de um homem. Então, onde está o poder desse sangue? Está justamente porque é o derramamento, é a morte, é a entrega de Jesus por nós. Então, onde o sangue de Jesus tem pecado, o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus nos purifica do quê? De todo o pecado. É aí que está o poder do sangue de Jesus. A morte de Jesus nos purifica de todo o pecado. Morte de Jesus. Jesus de fato morreu. É claro, na época, quando Jesus ressuscita, houve até corrupção, né? Pagamento para alguns guardas, falaram, não, roubaram o corpo, alguém veio e roubou. E alguns, mais tarde também, diziam, não, é que Jesus não, ele foi para a cruz, mas provavelmente ele teve um desmaio por causa do sofrimento, e tiraram ele da cruz, depois ele foi curado e andou, e muitos o viram, né? Porque tinha muita testemunha ocular. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus pronuncia suas últimas palavras, e eventos significativos. O véu do templo se rasga e acontecem tremores de terra. Então vamos ver ali a passagem, Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ele expirou. Ou seja, ele morreu. A Bíblia deixa bem claro que Jesus morreu. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que véu é esse? Claro que nós não vamos dar uma aula sobre tabernáculo. Mas o véu, talvez você conheça véu. Como é um véu que você conhece hoje? Fininho? Transparente? Aqui o véu do templo era uma cortina grossa. E separava ali o lugar santo. O lugar santíssimo do lugar santo no templo. E quem entrava no lugar santo uma vez por ano era quem? O sumo sacerdote. E ele intercedia pelo povo de Israel. Agora, pela morte de Jesus, o que acontece? De uma forma sobrenatural, o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, o que Deus estava dizendo para nós agora, vocês agora têm livre acesso a Deus. Nós podemos chegar diante de Deus e conversar com Ele, falar com Ele. Eu posso conversar com o Senhor, porque Jesus Cristo morreu. E agora, eu com os meus pecados perdoados, eu justificado, eu posso chegar diante de um Deus absolutamente santo e falar, conversar, falar de mim para Deus, falar de vocês para Deus, falar dos meus problemas para Deus, falar dos meus pecados para Deus, porque o véu se rasgou. Nós não precisamos de um outro intercessor, nós temos Jesus Cristo como intercessor. Ele intercede por nós, Ele está junto a Deus, intercedendo pelas nossas vidas.
Ah, minha oração não passou do teto. Irmãos, a oração que você faz em nome de Jesus, com fé em Jesus, chega até Deus. Por pior que seja o momento da tua vida, por mais que você não esteja sentindo, né, a presença de Deus, por mais que você tenha pecado fortemente contra Deus, quando você ora, quando você clama, quando você fala com Deus, em nome de Jesus Cristo, você que é um cristão, a tua oração chega, porque não há mais o impedimento do pecado. Você pode chegar com o rosto limpo diante de Deus e falar com Ele. E pode saber, irmãos, que a oração alivia o nosso coração, a nossa alma. Quando nós oramos, entregamos a nossa vida a Deus. Nós vimos agora há pouco Jesus com o rosto em terra. Quando nós oramos, nós nos humilhamos diante de Deus, dizendo: Deus, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor é o meu Deus. Vamos lá, sepultamento. Jesus é sepultado por José de Arimateia. Aí para os que falam: ah não, Jesus não morreu, imagine sepultar alguma pessoa que não morreu. Jesus foi sepultado num túmulo que nunca ninguém havia usado, conforme as profecias, e a importância do sepultamento, a preparação para a ressurreição. Jesus foi sepultado conforme os costumes judaicos, né? Envolto em lençol, então era o costume deles. E esse sepultamento era uma preparação até para a ressurreição. João 19, 40 ao 42. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O sepulcro estava perto do local da crucificação, havia ali uma tumba que era do José de Arimateia, e Jesus foi sepultado ali. Colocaram Jesus ali no destaque. Colocaram Jesus ali, onde? Numa tumba, um túmulo. Jesus não tinha nenhum sinal de vida, tinha derramado todo o seu sangue, e ainda um soldado havia perfurado o seu peito. Não tinha, era impossível alguém sobreviver depois de tudo isso. E aí mesmo com os recursos que nós temos hoje, imagine na época de Jesus. Então, Jesus de fato morreu por nós. E, por último aqui desses momentos de Jesus, a ressurreição. A ressurreição, Jesus, ele aparece ressurreto na aula que eu dei sobre a pessoa de Jesus. Nós vimos sobre isso, ele ressuscita com o corpo glorificado, e isto é real para nós. Ele anda na terra por 40 dias, ele aparece para os discípulos, ele aparece no caminho de Emaús, e ainda quando ele ascende ao céu, havia as testemunhas ali. Garantia da vida eterna para os crentes, a ressurreição. Aí a gente pode imaginar, né? Desde a época que Jesus morreu na cruz, imagine, Jesus morreu, acabou. Os discípulos já sem esperança foram pescar, estavam por ali. Imagina os seguidores de Jesus Cristo, os dois discípulos de Emaús refletem muito bem isso, a tristeza. Veio um homem e ele disse que era o Salvador, e ele disse que era o Filho de Deus, ele operou milagres, mas mataram ele. Imagine para nós hoje, irmãos, se nós chegássemos nessa igreja e falássemos tudo de Jesus. Jesus morreu na cruz e foi sepultado. Irmãos, ele nos ama, ele morreu na cruz e foi sepultado. Não existiria mais o cristianismo. Mataram Jesus, acabou. Mas acontece que ele ressuscitou. E tão vivo como é Jesus hoje, o cristianismo é vivo. Por mais que muitos falam, não, nós vivemos numa era pós-Deus, pós-Cristo, pós não sei o que, irmãos, nós vivemos para Deus.
Se o mundo secular quer viver desse jeito sem Deus, não, nós vivemos para Deus, por um Deus que nos resgatou, por um Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e que realmente Ele morreu e que Ele ressuscitou. E Ele é tão vivo, mas tão vivo, e está presente aqui no nosso meio. Vamos em frente. Versículo chave, né? Mateus 28, 5, 6. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo está falando, ele ressuscitou. Eu sei que vocês estão procurando pelo corpo de Jesus, mas ele ressuscitou, ele não está aqui. Os anjos rolam aquela pedra do sepulcro, Jesus sai dali com o corpo glorificado, triunfa sobre Satanás, sobre o mundo, sobre tudo. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando, não da nossa igreja. A gente vê, Deus quer mudar a tua vida, mas você não deixa. Não. Quem é que não deixa? Há algum tempo nós podemos resistir. Por algum tempo nós podemos resistir, mas quando o Espírito Santo vem e transforma o nosso coração, não existe resistência. É a irresistível graça de Deus. Porque é Jesus que manda. Não há resistência. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Quem somos nós para falar, não, o Deus quer salvar, mas o homem não deixa. Coitado de Deus então, né? Se ele quer salvar e o homem não deixa. Já era o Deus da Bíblia então. Se nós temos esse poder de não deixar Deus fazer alguma coisa. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente, todo-poderoso. É aí que está a nossa esperança. Você que tem parente, tem filhos, sabe, amigos, que não se renderam a Cristo ainda, saiba de uma coisa. Ore por essas pessoas, porque é Deus que vai transformar. Não são as nossas palavras, nós precisamos pregar o Evangelho. Jesus disse o quê? Vão e preguem o Evangelho. Só isso. Nós não vamos convencer ninguém. Quando nós queremos convencer alguém, nós nos tornamos altamente chatos. Sabe quando as pessoas falam, nossa, aquele crente é chato. Vive querendo fazer o outro aceitar Jesus, aceita Jesus. Não. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Cristo. Quem transforma é o Senhor. Jesus ressuscitou. A Ele foi dado todo o poder, no céu, na terra. Foi Jesus que transformou o meu coração. Foi Jesus que transformou o teu coração. Não fosse assim, Ele não teria todo o poder. A graça a Deus que Ele tem. E sempre nós temos esperança que aquela pessoa que nós conhecemos, que ainda não se entregou, ela pode, a qualquer momento sim, pela vontade e pela graça de Deus, se entregar a Jesus. Aqui vem um bônus, né? Nós vamos voltar um pouquinho à oração sacerdotal. Oração sacerdotal, o que é isso? É a oração intercessória. Sacerdote é aquele que intercede. Isso aconteceu antes da ressurreição, nós chegamos até a ressurreição, e eu corri um pouquinho, eu queria falar um pouco sobre essa oração de Jesus, que ela é muito importante. A oração que Jesus fez por nós, ela nos sustenta. E Ele continua ainda intercedendo por nós. Então, em João 17, Jesus ora ao Pai. Ele conversa com Deus. Sabe, foi logo após a ceia, após Jesus lavar os pés dos discípulos. Eu nem citei o lavar os pés dos discípulos. Isso também foi um ato importante, Jesus demonstrando a sua humildade e como nós devemos agir. E agora Ele vai orar. Vamos lá, João 17. Primeiro versículo. Tendo Jesus falado estas coisas,
levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Jesus está orando por si mesmo. Primeiro ele começa orando por si mesmo. Ele fala: Pai, glorifica o teu filho. Ou seja, dá glória ao teu filho. Honra teu filho. Ele está conversando com Deus. E ele segue na oração. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Olha o que Jesus está dizendo. Assim como, ele está dizendo para Deus: conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A todos os o quê? A que lhe deste. Você consegue perceber uma aliança entre o Pai e o Filho? Deus deu um povo a Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo, a fim de que ele conceda a vida eterna, salvação, a todos os que lhe deste. Ou seja, na eternidade, na aliança entre o Pai e o Filho, na aliança entre a Trindade, Jesus recebe um presente de Deus. Ele recebe a mim e recebe a vocês. Aí você pensa: puxa, mas é um presente de Deus? Olha, o presente não estava muito bonito, não. Estava estragado. Estava jogado. E aí Jesus, ele conserta o nosso coração. Ele conserta o centro da nossa vontade a ponto de nós nos voltarmos a Ele. Porque a Ele foi dado o quê? A autoridade para fazer isso. Para dar vida, para salvar. A todos os que lhe desse, a todos os que Deus deu para Ele. E graças a Deus que você estava neste presente. Você estava lá. Mas eu não existia. Existia no coração de Deus, na vontade de Deus. Você já existia antes de você nascer. Todos os que lhe desse, eu destaquei ali. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja o que ele está dizendo. A vida eterna é essa: que reconheça o Senhor como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Veja que aqui, antes de Jesus ir para a cruz, ele está falando: eu já glorifiquei o Senhor na terra e consumei a obra que o Senhor me deu. Ele já está falando aqui no futuro, porque ele já havia feito isso. Ele já tinha vencido o pecado. Então ele estava falando: está consumado, antes de ir para a cruz ainda. E agora glorifica-me, ó Pai. Ele fala de novo para Deus o glorificar. Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória que Jesus tinha junto com Deus antes que houvesse o mundo. Ou seja, Ele é eterno, Ele é Senhor, nós já vimos sobre isso. Ele vai pedir essa glória para Deus, porque realmente Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele sempre foi glorioso. E aí ele continua: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. De novo ele fala: os homens que me deste do mundo. Sabe, irmãos, pensa bem, não foi você que acordou numa bela manhã de domingo, como hoje, e pensou: sabe de uma coisa? Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar. Está muito ruim minha vida. Não está boa. A partir de hoje eu vou crer em Jesus. Se você fez isso, pode saber que Deus estava ali já transformando teu coração. O Espírito Santo estava mudando a tua vida. Um morto não crê. Ou morto crê? Morto não crê. Efésios 2:1. E ele vos, o quê? Vivificou. Quando vocês ainda estavam mortos em delitos e pecados. Uma pessoa morta em delito e pecado não tem vida. Não glorifica a Deus. Então, para que nós creamos o que acontece, é necessário uma ação de Deus. O Espírito Santo muda o coração. Ressuscita aquele pecador morto por causa dos delitos e pecados para que ele creia. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele está falando ali dos discípulos da época, também, eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, ou que me tens dado, provém de ti. Os discípulos de Cristo reconhecem que tudo que Jesus tem veio de Deus.
E ele está falando a respeito deles, dos discípulos. E de nós também. Vamos em frente, versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Jesus transmitiu a palavra de Deus, transmitiu o que Deus mandou ele transmitir. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É o que aconteceu conosco, com os discípulos da época e conosco. Nós reconhecemos que Jesus veio de Deus, e o que ele fez, o que ele falou, foi tudo por Deus. Ele está exaltando a Deus, e ele está aqui se mostrando como Filho de Deus, como Senhor. Ele está intercedendo, falando com o Pai. Versículo 9. Está ali? Não, é o último. É por eles que eu rogo. Olha o que Jesus está dizendo, por aqueles que reconheceram Ele como Senhor. É por eles que eu rogo. E ele continua, não rogo pelo mundo. Jesus exclui da sua oração as pessoas que não creram. Jesus exclui da sua intercessão aqueles que não são dele. Ele ora por aqueles que Deus deu para ele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Será que você estava nessa oração? Quem crê em Jesus estava nessa oração. Vamos lá. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. No povo de Deus, Jesus é glorificado. Na nossa salvação, o Senhor é glorificado. Existe uma pergunta nos catecismos, para que você existe? Você sabe para que você existe? Para glorificar a Deus, é isso. E agora a nossa salvação, nós glorificamos a Deus. Nós vamos para o papel fundamental do ser humano, que é glorificar ao Senhor. Essa é a intercessão que Jesus está fazendo. No 19, já estamos indo para o final. E a favor deles eu me santifico. Olha, Jesus se santificou em favor dos seus discípulos. A mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele se santifica em Deus e nós somos santificados na verdade, porque nós conhecemos a verdade. Jesus é a verdade, para nós a verdade tem um nome. A verdade para nós é uma pessoa, Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é a nossa vida. E vamos no 20. Eu perguntei se você estava incluído nessa oração intercessória de Jesus. Olha aí. Olha o que Jesus está dizendo. Tem muita gente olha, vê parte ali e fala, não, mas Jesus só estava orando pelos discípulos ali da época. Não. Ele está orando pelos seus, pelo seu povo. Não rogo somente por estes, por aqueles lá que estavam com ele na época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele estava orando por nós, você estava incluído nesta oração intercessória de Jesus, nessa oração sacerdotal de Cristo. Já parou para pensar que você, pequenininho, todos nós pequenos, mas nós estávamos aqui, no coração de Jesus, incluídos na oração intercessória de Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra. Eu creio por intermédio da sua palavra. Não há outra forma. Nós somos cristãos e cremos por intermédio da sua palavra. Tem gente que gosta de falar, não precisa nem pregar, basta uma pessoa olhar em você, na tua santidade, no que você é, ela vai se converter. Não. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Você é o Evangelho, as pessoas não vão crer por olhar em você. Nós vamos falhar. Se uma pessoa vai crer olhando para nós, ela vai se frustrar. Mas se uma pessoa crer olhando para a palavra de Deus, ela vai encontrar Cristo, que jamais falhará. E nós estamos vivos aqui. Vivos. Simplesmente porque Cristo orou, intercedeu e continua intercedendo por nós.
E naquele dia, quando nós partirmos dessa terra, a palavra de Deus fala que nós o veremos como Ele é. E todos nós, daí sim estaremos ali, sem falha, sem mancha, com o corpo glorificado, exaltando ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Começamos já, né? É gostoso a gente exaltar a Deus, cantar louvores, orar, falar com Ele. Mas um dia nós estaremos todos juntos. Todos aqueles de todas as épocas, de todos os locais do mundo, estarão juntos adorando a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos garante. Amém? Irmãos, eu posso abrir um espaço, rápido, né? O tempo passou. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário rápido, aí pode fazer. Tudo certo? De repente fala, eu não concordo com Jesus. Jesus, irmãos, é tão perfeito, tão amoroso, e fez coisas assim que jamais nós faríamos por alguém. Ele fez por nós. Antes da nossa oração final, eu quero só lembrá-los que hoje nós encerramos Cristologia. É claro, irmãos, que escola bíblica é diferente de um curso de teologia. Muito diferente. Você vai estudar Cristologia num curso de teologia, você vai estudar a vida inteira. Então, a gente dá algumas instruções, alguns ensinamentos, mas não tem como falar sobre tudo. Então, nós precisamos nos aprofundar. Isso nós podemos fazer em casa, buscando livros, pregações. Alguns pregadores, como o R.C. Sproul, fala muito sobre isso. O Dr. Carson também fala muito sobre o Evangelho. O Steven Lawson, são pregadores muito bons, e você pode buscá-los. John Piper, Paul Washer. No Brasil, nós temos também o Nicodemos e outros. O Silas Campos, também um ótimo pregador. Então, tem várias fontes que nós podemos utilizar. E no próximo domingo, que você está convidado para estar aqui, nós daremos início a um outro assunto, que é a santificação. Muitas vezes tem gente que olha e fala, não, então nem vou. Tem gente que não gosta do assunto, né? O pessoal gosta assim dela. O Josemar Bessa, talvez você já conheça o Josemar Bessa, é um pastor do Rio de Janeiro, e ele tem uma mensagem, assista essa mensagem, é muito boa. O Evangelho Self-Service. Então, eu vou no Self-Service, né, e vou fazer o que lá? Alface eu não gosto, eu gosto da costela. Feijão eu não gosto, eu gosto de tal coisa. O Evangelho Self-Service, ele fala sobre isso. Você abre a Bíblia e algumas coisas você olha e fala, opa, salvação em Cristo, eu gosto. Jesus deu a vida por mim, eu gosto também. Mas quando a Bíblia fala sobre santificação, você fala, não, isso aqui é muito difícil, é meio complicado. E é por isso que nós precisamos aprender. Santificação. Nós vamos aprender sobre isso. O que é santificação? É separação. Então, você está convidado a participar da aula e vamos trabalhar bastante com isso. Né? Nós precisamos, todos nós precisamos nos santificar e aprender sobre santificação. Levar muito a sério isso, porque é um mandato de Deus, é uma ordem de Deus. Amém?